E aí, galera, paz do Senhor a todos. Eu sou a Rebeca, para quem não me conhece. Eu sou aqui da Sopro Divino Sede. Estou voltando para mais uma pré-aula do primeiro trimestre de 2024, na lição 9, que vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Então, a temática da nossa revista é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, nós já vimos aí diversos fatores referentes à doutrina bíblica e hoje nós falaremos sobre a doutrina dos apóstolos. Então, eu já vou começando aqui com o nosso textuário, que está localizado lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, aqui o nosso resumo da lição diz o seguinte: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Então, os objetivos da aula de hoje é compreender que o ensino dos apóstolos era prático, conscientizar de que a doutrina suscita o amor, então a doutrina provoca o amor, e saber que a doutrina gera serviço. Então, a leitura bíblica em classe está localizada ali em Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Como em todas as aulas, cada professor que passa aqui sempre faz essa recomendação. Não deixem de ler a leitura bíblica em classe com os seus alunos. É muito importante que eles saibam de que texto está sendo usado como base. É muito importante que eles tenham essa ciência e é muito válida, sempre é válido ler a palavra do Senhor. Nunca é perda de tempo, muito pelo contrário, é sempre muito benéfico para a sua turma. Com isso, eu já passo para a introdução, que diz o seguinte: a doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo o fundamento da igreja. Esta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Vamos discorrer a respeito do ensino prático dos apóstolos, mostrando que ele produz o verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Então, eu já vou passando para o tópico 1, que diz o seguinte: o ensino dos apóstolos era prático. E aí, o subtópico 1, que vem falando sobre os apóstolos. Então, apóstolos é um termo que vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado é mensageiro, e não só mensageiro, mas também enviado. Então, os apóstolos foram homens que tiveram parte da edificação da igreja através da autoridade dada por Jesus, que os escolheu e os enviou. Então, nada que eles fizeram era referente à autoridade deles. Eles, por si só, não tinham autoridade, mas foi uma autoridade dada por Jesus, que era para que eles contribuíssem com a edificação da igreja, que foi o que aconteceu. Então, a doutrina dos apóstolos são ensinos daqueles que receberam o chamado e a autoridade divina para escreverem ao povo de Deus. Então, os apóstolos tiveram as suas cartas, então eles receberam o ensino de Cristo e eles repassaram esse ensino para os servos de Deus, para a igreja daquela época. Então, eles receberam uma autoridade divina para edificar a igreja e para ensinar a igreja. Nada, como eu já disse, nada que eles fizeram é por mérito deles, mas tudo por permissão de Deus. Então, uma autoridade dada por Deus, um conhecimento dado por Deus. Nada referente ao humano. Então, nada era vindo do ser humano, mas tudo vindo do Pai. E aí, aqui eu já passo para o subtópico 2, que é a doutrina dos apóstolos. Então, aos apóstolos foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da igreja de Cristo. Porque naquela época a igreja vinha da época que estava debaixo da lei, e aí a partir disso vem Jesus e ele muda ali o cenário. Então, a partir da morte de Jesus, era uma igreja que estava sendo edificada e era necessário que tivesse base doutrinária. Aqui nós estamos aí, já são 9 lições falando sobre a importância da doutrina e da verdadeira doutrina. Então, ali, Jesus já sabia que haveria necessidade de edificar uma igreja com uma base doutrinária em Cristo. E é por isso que essa missão foi dada aos apóstolos. Então, essa era uma missão deles, edificar a igreja com uma base doutrinária, com foco em Cristo, com foco em Deus, algo que vinha de Deus. Então, essa era a intenção, era a missão deles. Então, através disso, né, desses ensinos que eles passaram, era através dos ensinos doutrinários que eles receberam de Cristo. Então, tudo que eles aprenderam com Jesus, tudo que eles aprenderam com Cristo, eles repassaram. Então,
Paulo, a gente sabe que tem muitos ensinos de Paulo, muitas cartas de Paulo. Paulo, ele não estava ali com Cristo, mas ele também recebeu revelações do Senhor. Então, tudo que veio, mesmo que daqueles que não estavam e não andaram ali com Cristo no seu período em vida, mas tudo veio por parte de Cristo. Então, tudo foi uma revelação do Senhor. Então, nada que foi falado, nada que foi ensinado através dos apóstolos, veio do vento. Eu gosto de dizer isso, que não foi como se um dia eles estivessem ali sentados com uma pena e um papel e eles falassem, vou escrever umas coisas aqui. Não, tudo é revelado por Deus, então tudo tinha o dedo de Deus mesmo ali, porque nada que você olha, biblicamente falando, nada que você vê assim, você fala, cara, isso é do homem. Não, tudo vem de Deus. Então, quando você olha dessa forma, você entende as bases doutrinárias deles, você entende por que eles falaram cada coisa. Então, era necessário, porque ali era uma igreja que estava se iniciando, era uma igreja que estava sendo edificada, e era necessário que a igreja fosse desenvolvida com uma base doutrinária forte em Jesus. Então, o Senhor é a base da doutrina e sem ele esses ensinos não existiriam ou não teriam nenhum valor. Então, aqui a gente sempre fala das verdadeiras doutrinas. Então, a verdadeira doutrina ela está com base na palavra do Senhor e nisso não há dúvidas. Sem os ensinos de Deus, sem os ensinos de Cristo, não haveria doutrina, não haveria uma base, ou se haveria, como aqui fala, não teria valor. Então, pode ser que existisse uma base doutrinária, mas não teria valor nenhum porque não vinha de Deus. Era doutrina de homens. Doutrina de homens não tem valor, porque é um homem que está falando. Mas quando a gente fala de a doutrina do Senhor, que é Deus quem está falando, tem valor, tem poder e pode fazer grandes coisas na vida das pessoas. Porque a doutrina do Senhor, a doutrina que tem uma base bíblica, ela traz uma transformação. Algo que se vem dos homens, não pode e não tem poder algum. E aí aqui eu já passo para o subtópico 3, que vem falando sobre a praticidade da doutrina dos apóstolos. Então, embora muito bem fundamentados teologicamente, os ensinamentos dos apóstolos são práticos. Então, se você agora, nesse momento, for ler as doutrinas, as cartas dos apóstolos, talvez você não entenda muita coisa, você vai falar, nossa, mas isso é difícil. E sim, é algo bem fundamentado, porque Deus não deixaria qualquer coisa para os seus filhos. Mas nenhum ensinamento deles é impossível. Muito pelo contrário, tudo que eles falaram ali, tudo que foi falado e nos deixado, são coisas práticas, são coisas que nós podemos realizar. Então, os apóstolos nos mostram a necessidade de ações que refletem a fé genuína. Então, muitas das cartas deixadas pelos apóstolos têm essa intenção de correção mesmo, de você viver uma vida conforme o evangelho de Cristo. Então, você dar frutos que estejam de acordo com o evangelho de Cristo, você conhecer a Cristo. Então, tudo isso são coisas práticas, são coisas possíveis que nós podemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, um dos exemplos é que no Evangelho de João, nós somos exortados a produzir frutos. E em Atos, nós já vemos a verdadeira conversão das pessoas. Então, lá, quando você para ler, é lógico que de início é um pouco difícil, né? Se você vai ler a primeira vez, até você criar habitualidade com a palavra do Senhor, você entender que você precisa do auxílio do Espírito Santo para ler, as coisas podem ficar meio, sabe, tapadas, assim, como se você não conseguisse ver. Mas a partir do momento que você consegue, com o auxílio do Espírito Santo, ir entendendo as coisas, você entende que nada que está escrito ali é impossível de se fazer. Então, João, ele nos exorta essa questão de produzir frutos que demonstrem o nosso verdadeiro arrependimento. Porque, como eu falei, a palavra do Senhor, ela é transformadora. Então, a partir do momento que eu tenho uma vida com o Senhor, por exemplo, uma pessoa ela vem para os caminhos do Senhor e ela vivia uma vida de acordo com os seus prazeres. Então, ela tinha uma vida regada aos prazeres carnais, ela não tinha compromisso com a palavra do Senhor. E aí, a partir do momento que ela vem para os caminhos do Senhor, ela começa a ter contato com a palavra de Deus, ela começa a firmar um relacionamento com o Senhor, isso tem que trazer uma mudança para a vida dela. Então, é nisso que João vem nos falando. Nós precisamos ter uma diferença, precisa ser algo
visível, algo que as pessoas que evidenciem a mudança da sua vida, porque o evangelho, quando é o verdadeiro evangelho que você encontra, ele transforma a sua vida, ele pode transformar o seu caráter, ele transforma e as pessoas percebem nisso. Então, Atos, ali ele registra a conversão de muitas pessoas e o fato de que elas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, isso demonstrava uma verdadeira conversão, porque os apóstolos estavam falando a palavra do Senhor. Então, eles tinham uma vida de compreensão e obediência aos princípios ensinados. Então, eles viviam uma vida de acordo com a palavra do Senhor. E aí aqui até fala que quem ama a Cristo e ao próximo, guarda e pratica toda a doutrina de Deus. Então, não tem como eu dizer que eu amo a Jesus e eu amo o meu próximo se eu não guardar e eu não praticar a doutrina do Senhor. Porque se eu falar isso, é uma mentira. Como que eu vou amar as pessoas se eu eu não conheço a doutrina, sabe? É um amor fingido, não é o amor genuíno, o amor que vem de Deus, porque nós somos seres nós somos individuais. Eu estava até conversando isso com os adolescentes hoje. Nós somos seres individuais que nós fazemos as coisas conforme beneficia a nós. Então, o amor hoje em dia no mundo é algo muito em troca, né? Hoje fala muito sobre reciprocidade. Então, eu fazer aquilo conforme a pessoa for recíproca comigo, e aí as coisas acontecem. Então, eu vou ser agradável com pessoas que são agradáveis a mim, eu vou amar pessoas que me amam, e não é isso que o Evangelho do Senhor trata. O Evangelho do Senhor muitas vezes nos fala sobre amar os nossos inimigos, ajudar aqueles que nos fizeram mal. Então, quando quando eu guardo e pratico toda a doutrina do Senhor, eu passo a amar as pessoas, eu passo a amar a Cristo, e aí as coisas acontecem de forma diferente do que acontece no mundo. Então aí eu vivo o verdadeiro amor, eu vivo o verdadeiro evangelho, uma verdadeira vida com Deus. E com isso eu já aproveito para passar para o tópico 2, que vem falando sobre a doutrina suscita o amor. Então, a doutrina suscita, a doutrina provoca o amor. E aí aqui eu vou falar sobre o amor na doutrina de Pedro, que é o subtópico 1. Então, Pedro ele nos vem dizendo que o amor é uma virtude que evidencia a prática da doutrina. Pedro, eu acho que é uma dos maiores exemplos que nós temos de pessoas mudadas pelo relacionamento com Jesus e pela doutrina ensinada. Então, hoje nós estávamos justamente falando também sobre isso na aula com os adolescentes, e ali a gente estava citando as características de Pedro. Hoje eu acho que a maioria de nós, cristãos no geral, a gente às vezes critica muito Pedro, mas nós somos realmente iguais a eles. Mas acompanhando, você lendo os escritos bíblicos, você consegue perceber a mudança na vida de Pedro. Pedro, ele, quando, depois dos anos, quando ele escreve essas cartas, ele já não é o mesmo homem de quando ele conheceu Jesus, lá no início de sua caminhada com Cristo. Ele já era uma pessoa diferente, ele já não era uma pessoa tão, sabe, ele já ensina referente ao amor, já é uma coisa diferente do que quando ele vivia a vida antes do Senhor, porque a gente gosta de citar Pedro, que ele era bem raivoso, bem ativo. Então, Jesus ali naquele momento indo para ser julgado, e aí Pedro vai e corta a orelha do homem. Então, ele era uma pessoa muito ativa. Ele via e agia. Ele era levado pela emoção, não tanto pela razão. E aqui a gente vê que Pedro, ele ensina, ele nos adverte a amar ardentemente uns aos outros, pois o amor demonstrado por Cristo naquela cruz nos transforma. E Pedro, ele foi transformado pelo amor de Cristo na cruz. Ele estava com Jesus, ele andou com Jesus e ele foi transformado, muito mais transformado após a cruz. Ele teve uma transformação a partir do momento que ele começou a andar com Cristo, porque quando você anda com Cristo, você vai se tornando parecido a ele. Mas a partir da cruz, Pedro ele foi transformado. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, isso nos transforma. Isso foi uma temática hoje da aula dos adolescentes. Nós estávamos falando sobre o sacrifício de Jesus e você consegue ver e ser transformado. A porta aqui está aberta? Fecha ali, Vitor. Será vista em toda a terra. Canto da vitória, glória a Deus.
essa foi a temática da aula dos adolescentes, então nós falamos um pouco sobre o sacrifício de Cristo. E quando nós paramos para analisar o sacrifício do Senhor, isso nos transforma. Porque conversando com eles, eu perguntei, qual de vocês daria a vida de vocês por uma pessoa que fala mal de vocês? Sabe? Aí eu falei assim, qual de vocês daria a vida por amor a uma pessoa que rouba, uma pessoa que assassina? Todo mundo falou, eu jamais. Aí eu peguei um exemplo e falei assim, qual de vocês daria a vida de vocês por, sei lá, uma tia de vocês, que vocês sabem que fala mal de vocês, que não gosta de vocês? O povo falou, eu não dava nem minha unha. E aí a gente é assim, a nossa natureza ela é assim. Mas quando eu paro para analisar o sacrifício de Jesus naquela cruz, sabe, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu por amor a nós, que não merecíamos nada, porque nós não merecíamos nada mesmo. A gente não tem mérito nenhum sobre isso, é tudo sobre Cristo. Quando eu paro para analisar isso me transforma, porque eu paro para pensar, eu falo assim, eu não merecia, mas Jesus, ele se despiu de sua glória, ele veio lá dos céus, ele ficou como um homem. Ele viveu como um homem, ele foi tentado como um homem, embora ele tivesse ali também a sua natureza divina, mas ele viveu como homem. Imagine, despir de sua glória, você está vivendo com Deus, você é Deus, e você vir para a terra, por amor das pessoas essas que escolheram que você morresse ao invés de um assassino. Esse é o Jesus a quem nós servimos. E quando nós entendemos isso nos transforma, porque nós pensamos, eu não merecia nada, e eu ganhei graça, eu ganhei misericórdia, Jesus me deu uma nova vida, uma nova esperança, uma nova chance de vida. Por que eu não posso tratar as pessoas melhores? Porque eu não posso ser mais agradável com os outros. Então, isso nos transforma. E aí é onde entra amar ardentemente uns aos outros. Quando eu amo a Cristo, eu entendo o sacrifício de Cristo, para mim amar aos outros não é mais um sacrifício, mas já virou uma prática da minha vida, já virou algo cotidiano. E com isso, agora a gente passa para o amor na doutrina de João. Então, nos escritos de João. João é conhecido como o apóstolo do amor. Então, ele trabalhou bastante, ele escreveu bastante nessa temática, é um tema central ali dos seus ensinos. Então, nos seus ensinos, nós temos um dos, se não o versículo mais conhecido entre os crentes e até entre os não crentes, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João, ele trabalha muito nessa questão do amor, então, no amor de Deus pelas pessoas. E é um dos versículos, acho que, mais profundos, né? Embora a gente... eu já ouvi dizer que é o texto áureo da Bíblia, eu acho que eu já falei isso aqui em algumas pré-aulas, mas às vezes a gente esquece e a gente não repara no que está escrito nesse versículo. Vocês já pararam para analisar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, não fosse para o inferno, mas tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. Às vezes a gente passa batido, sabe? A gente ouve tanto algum versículo, alguma palavra, que a gente passa batido e não presta atenção nos detalhes. Mas nós devemos prestar atenção nos detalhes. Esse versículo, ele revela muito o Deus a quem nós servimos. E hoje em dia, onde muitas pessoas acham muitas coisas sobre Deus, se nós não tivermos por nós mesmos, né, em nós, a consciência do Deus a quem nós servimos, nós podemos ser levados. E hoje no mundo que prega tanto um Deus ruim, um Deus que trata mal as pessoas, um Deus que permite consequências dos atos e das escolhas das pessoas, se eu não tenho ciência do Deus a quem eu sirvo, do amor dele pela humanidade, eu posso ser levado por esses ventos de doutrina. Então aqui, na doutrina de João, nós vemos que o amor evidencia uma nova vida em Cristo e nos faz viver uma vida de comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. Então, o amor, né, ele testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Então, quando eu entendo essa questão do sacrifício de Jesus, quando eu entendo que eu preciso ter uma nova vida em Cristo, eu passo a amar as pessoas, eu consigo ter uma comunhão com Deus, eu consigo ter uma comunhão com os meus irmãos cristãos ou com aqueles que não são cristãos, e eu consigo viver em comunhão com o Espírito Santo. Nós falamos muito sobre comunhão no meio cristão, mas nós também precisamos ter comunhão com as pessoas que não são do meio cristão. Eu gosto de dizer que uma das maiores formas de evangelização é o seu testemunho. Se eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com pessoas que não são cristãs, então eu estou em um meio, por exemplo, estou na faculdade, eu estou no meu trabalho, e lá são pessoas que não são cristãs, e eu não me envolvo com elas, eu não posso sentar para tomar um refri com elas, para comer um bolo, para comer um salgado, eu não posso porque eles não são crentes,
eu não estou tendo uma nova vida em Cristo, sabe? Eu preciso evidenciar, como aqui diz alguns tópicos atrás, eu preciso evidenciar os frutos do Senhor na minha vida. Como eu vou evidenciar para as pessoas que eu sou diferente, que eu tenho uma vida diferente, que eu tenho um Deus bom, que eu vivo uma vida em alinhamento com o que o Senhor tem para mim, se eu não convivo com outras pessoas que vivem uma fé diferente da minha? A gente tem que entender que comunhão não é só com os nossos, não é só com os que compartilham da mesma fé, mas com todos. Só assim eu posso evidenciar para as pessoas o amor do Deus a quem eu sirvo. Só assim eu posso evidenciar para as pessoas o Deus a quem eu sirvo. Então é importante você viver em comunhão. É claro que tudo limitado. Então, se eu sou uma pessoa cristã, existem lugares que não me cabem. Eu não vou querer ter comunhão com as pessoas numa balada. Ah, meus amigos vão para uma balada, eu devo ir. Não, irmão, o que você vai fazer lá? Sabe? Você tem que ter comunhão com as pessoas, mas também saber limitar até onde eu posso ir, até onde isso cabe com a minha conduta cristã. Eu não posso confundir as coisas. Não estou falando isso aqui, não confunda as coisas, tá? Ter comunhão é diferente de você viver as mesmas coisas que eles. Aqui eu estou falando sobre jamais você deve deixar de viver momentos bons, então de conversar, ter conversas com as pessoas nos ambientes onde vocês estão inseridos, mas jamais se deixar levar pela conduta deles. Então você tá ali naquele meio para mostrar que você é diferente. Tem lugares que não te cabem e conversas que também não cabe a você participar. Então, é saber, eu preciso evidenciar isso, como? Vivendo com as pessoas, convivendo com elas, mas eu não preciso levar a mesma vida que elas, estar 100% nos mesmos lugares, tá bom? Espero que vocês tenham me entendido. E aqui eu já passo para o amor na doutrina de Paulo. Então, Paulo, ele nos traz alguns pontos doutrinários sobre o amor. Então, eu vou ler aqui para vocês que tem na revista. Então, Paulo, ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, que a humildade é uma face genuína do amor e leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros, e que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço. Então, Paulo, ele nos leva a enxergar a Jesus como o maior modelo de amor. Porque Jesus é um modelo de amor, ele é o maior exemplo que nós temos referente a amor. E ele nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação, uma atitude. Então, lá em Coríntios, Paulo vem até falando que o amor tudo sofre, é benigno, não invejoso, não leviano, e que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, na doutrina aprovada por Deus, não tem como você dizer que serve essa doutrina se você não produz o verdadeiro amor. Então, não basta você dizer que ama, mas você precisa viver de acordo com uma pessoa que ama. Então, é isso que a verdadeira doutrina produz. Aqui nós estamos falando sobre viver de acordo com uma pessoa que ama. É muito fácil eu falar assim, olha, eu amo você. Como tem até o ditado popular, falar todo papagaio fala. Falar é a coisa mais simples que tem, sabe? Eu posso ver uma pessoa desconhecida na rua e falar, olha, eu amo você. Mas eu viver de acordo com uma pessoa que ama é diferente. Então, aqui tem falando sobre amor tudo sofre, é benigno, não invejoso. Então, o amor ele não vai invejar. Quando você ama uma pessoa, você não vai ter inveja dela. Muito pelo contrário, você vai querer que ela esteja bem. Quando você ama uma pessoa, você vai fazer o possível, aquilo que está de acordo com a sua possibilidade para que ela esteja bem. Então, se você vê que ela está precisando de alguma coisa, você vai lá e dá um jeito e arruma aquela coisa para ela. Então, se você vê que ela está aflita, você vai estar ao lado dela. Então, você precisa mostrar o amor não só com palavras. Na verdade, é muito mais com ação do que com palavra. A gente fala hoje está muito em alta, né, sobre essa questão das linguagens do amor. Cada um demonstra amor de uma forma e recebe amor de outra forma, mas algumas pessoas se sentem mais amadas com palavras ou outros com ações. Mas aqui nós entendemos que tem outras formas. Tem com presentes, tem com atos de serviço, com tempo de qualidade. Não vou entrar nesse mérito. Mas dizer é muito fácil, mas eu preciso viver e fazer as coisas para que as pessoas vejam o amor em mim. E aí, com isso, eu já aproveito o gancho para entrar no subtópico 3, que vem falando sobre a doutrina gera serviço. Então, o subtópico 1 vem falando sobre Jesus. Jesus, o servo por excelência. Então, aqui nós vemos que nosso maior exemplo é Jesus. Então, no Antigo Testamento, os textos já nos apontavam
para o seu ministério e na forma como ele seria atento aos necessitados. Então, Jesus, ele era o maior exemplo de uma pessoa atenta aos necessitados. Então, ele não ficava falando para as pessoas que ele amava, mas ele agia de acordo com uma pessoa que amava. Então, ele via uma pessoa enferma, ele ia lá e ele curava a pessoa. Ele via uma pessoa necessitada, ele ia lá e agia de acordo com a necessidade da pessoa. Então, é claro que hoje, a gente, a não ser que você tenha o dom da cura, mas você não vai conseguir curar as pessoas, se esse não for o seu dom, mas você pode agir de uma forma que auxilia aos necessitados. Isso é uma coisa, como evidenciar o amor para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas observam muito as nossas ações, e se eu ajo de acordo com uma pessoa que vive em amor, as pessoas veem isso e veem a diferença entre mim, entre você, entre as demais pessoas no mundo, porque hoje, como eu falei, vivemos como seres individuais. Então, as pessoas pensam mais naquilo que vai beneficiar a si mesmo do que ao outro. Quando eu ajo diferente da forma como o mundo age, as pessoas reparam e percebem a diferença e gostam e perguntam: nossa, mas você é diferente, por que você é diferente? E aí é o seu gancho para você falar sobre por que você é diferente, porque você encontrou o verdadeiro amor. Então, aqui nós vemos com Jesus que é um dever cristão auxiliar aos enfermos em suas necessidades. Então, nós devemos servir, pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso está lá em Atos 20, 35. Então, Jesus, ele entregou a sua vida em favor de outros, e ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Marcos 10, 45. Por isso o Pai o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome, que está lá em Filipenses 2. Então, aqui nós vemos Jesus, que ele realmente é o nosso maior exemplo. Então, e ele fala para nós que maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. O evangelho que nós acreditamos, o evangelho que nós levamos e pregamos é sobre servir e não é sobre ser servo. Hoje as coisas têm mudado a posição. Então, as pessoas, elas acham que quanto mais mais próximas de Deus, mais elas precisam ser servidos. E não, você precisa servir. O evangelho é sobre você ser servo, não sobre você ser servido. Quando eu penso que eu preciso ser servida, sei lá, porque eu estou aqui dando uma pré-aula, eu preciso que as pessoas me sirvam. Já está errado aí, eu já estou invertendo os valores do evangelho. Quanto mais eu estou em evidência, mais servo eu preciso ser, porque isso é um exemplo que eu dou às outras pessoas. O evangelho é sobre Deus, é sobre Cristo, e não é sobre mim, não é sobre minhas vontades, ou sobre a autoridade, ou sobre qualquer outra coisa que envolva a mim. É tudo sobre o Senhor. Jesus, como servo por excelência, ele nos deixou o maior exemplo: servir. O evangelho, ele gera esse serviço, o evangelho, ele engloba o servir junto com ele. Então, não sei se você pensou que ao aceitar Jesus as coisas seriam diferentes, ou se você foi ensinada de uma maneira errada, porque isso pode acontecer. Mas entenda, como diz lá em Atos, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não espere receber, mas dê. Sirva as pessoas. Não fique esperando que você seja servido, porque isso não está de acordo com o evangelho do Senhor. Então, nós não devemos esperar algo das pessoas, mas nós devemos ser algo na vida das pessoas. E com isso eu já passo para o subtópico 2, que vem falando sobre o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Então, os ensinos apostólicos têm como base Cristo. Este que em seu ministério uma das características fundamentais era o serviço. Então, Jesus, ele estava sempre servindo. Então, ele viu uma necessidade e ele servia de acordo com a necessidade da pessoa. Então, dessa forma, o serviço a Deus e ao próximo é um fruto dessa doutrina. Vês que estão interligados, ao servir o próximo, estou servindo a Deus. Então, um fruto da doutrina é o serviço. Então, se eu sirvo e eu acredito na verdadeira doutrina, automaticamente eu passo a ser um servo. E aí eu começo a servir na minha igreja, eu começo a servir as pessoas, eu começo a servir no meu trabalho, a servir na faculdade. Então, como eu posso servir? Sendo útil. Então, não tem como eu dizer pra você: você quer ser servo, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não tem como. Isso vai de acordo com a necessidade do lugar onde você está. Então, aqui na igreja, um exemplo. Um irmão vai pregar. Eu tô vendo que precisa de algo. Eu preciso pôr copo lá no bebedouro. Eu preciso repor água aqui. Hoje nós temos os diáconos, então, mas nem sempre os diáconos estão disponíveis. Então, às vezes alguns, por exemplo, os cultos de semana. Eu tô falando de uma realidade que eu vejo aqui na minha igreja, tá bom? Os diáconos trabalham, então os obreiros trabalham, nem sempre eles estão disponíveis, mas se eu estou aqui, eu vejo uma necessidade, então eu vejo que eu preciso dar água para um pregador, ou eu preciso colocar pro preleitor, né, no caso, ou eu preciso colocar copo lá
no bebedouro, então eu vou e eu faço isso, é uma forma de servir. Como eu posso servir? Vendo a necessidade daquele ambiente, como eu posso ser útil para isso? É assim que você começa a ser um servo. Então, a verdadeira doutrina faz com que nós tenhamos o desejo de servir em favor do reino de Deus. Se eu amo a doutrina do Senhor e eu vivo de acordo com ela, eu tenho esse desejo de ser útil no reino do Senhor, então eu tenho esse desejo de servir em favor do reino de Deus. E com isso eu já passo para o subtópico 3, que é o serviço na vida cristã. Então, Jesus é o nosso modelo e exemplo a ser seguido. E nós aqui já vemos que Paulo, lá em Romanos, ele rogou à igreja que não se amoldasse aos padrões do mundo. Então, no mundo, o pensamento era que maior era aquele que era servido. Já Jesus, ele já nos ensinou que no reino de Deus maior é aquele que serve. Então, por isso, Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Eu não posso, para qualquer tipo de pensamento, eu não devo me amoldar ao padrão do mundo. Eu devo me amoldar ao padrão bíblico. Por quê? É a palavra do Senhor. Não tem como eu exigir, não tem como eu querer viver uma eternidade, eu viver uma vida com Deus, se eu não quero ir de acordo com aquilo que Ele fala. Então, o que eu devo me amoldar de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor? Está fora disso? Então, para mim, eu não tenho parte com isso. Não tem porque eu me esforçar para me amoldar aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu devo estar parecido com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Por quê? O mundo passa, tudo passa, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Então, o nosso Deus, ele é eterno. E aí, possa ser que a minha vida eu morra. E aí, não tenha mais Rebeca aqui amanhã. Mas eu posso ter eternidade com o Senhor. Então, antes eu me amoldar ao padrão que Deus espera de mim do que o do mundo. Que amanhã, se eu morrer amanhã, isso daqui acaba. E a vida que eu vivi aqui, que vai de desacordo com Deus, me leva para o inferno. Então, antes eu me amoldar ao padrão do Senhor, que eu posso ter a vida eterna. Então, uma vida cristã bíblica e madura, ela é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. Então, não basta eu servir somente aqui na igreja, tá? Eu preciso ser útil ao meu próximo. Então, uma vida cristã madura, uma vida cristã pautada na Bíblia, eu vou servir a Deus e eu vou servir ao meu próximo, embora esteja interligada, como no subtópico anterior. Se eu sirvo ao meu irmão, eu já estou automaticamente servindo a Deus. Então, eu estando aqui, eu sendo útil ao meu irmão, é uma forma de eu servir. Então, um exemplo, eu sei que tem uma irmã que ela tem dificuldade de locomoção. Se eu auxilio ela na vinda dela para a igreja, eu estou servindo a Deus também. Eu estou possibilitando que aquela irmã esteja aqui. Então, existem várias formas de você servir e ser útil ao reino de Deus. E servindo ao seu irmão é uma dessas formas. Servindo a Deus também. Você pode servir diretamente a Deus. Então, você louvando, você pregando, é uma forma de servir a Deus. Você está abençoando a igreja também, mas você está ali diretamente com Deus. Mas a partir do momento que você abençoa os seus irmãos, você é útil, você também está servindo a Deus. Então, algumas pessoas pensam que, não vou, eu tenho que servir a Deus, ao meu irmão não. E na verdade, você precisa sim servir ao seu irmão. O Jesus é o nosso maior exemplo disso. Então, aqui eu espero que você consiga ter entendido essa questão do serviço na vida cristã. E aí, com isso, eu já passo para a conclusão. A conclusão diz o seguinte: a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo e tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. Então, teve os ensinos ali teóricos e teve os ensinos práticos que Jesus ensinou. A doutrina dos apóstolos revela que o que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Então, ali tem o que eu preciso crer, o que eu preciso praticar. Então, nós aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja, que nós já entendemos. Deus e as pessoas têm uma expectativa referente à igreja. E eu preciso fazer o possível para que essa expectativa seja sanada. Então, isso se dá em dois aspectos na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor, como fruto da verdadeira doutrina. O segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus é o exemplo maior. Então, a Deus e as pessoas têm uma expectativa referente à igreja. E essa expectativa muito é pautada no amor e no serviço ao próximo e a Deus. Então, com isso eu concluo aqui a aula 9 dessa revista. Eu espero que eu tenha ajudado você, auxiliado. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado a você. E eu já fico agradecida por fazer parte de mais uma pré-aula. Com isso eu me despeço. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso faz total diferença para nós. Então, o seu auxílio, então você assistindo, você curtindo, você compartilhando, possibilita que o YouTube ele recomende o nosso vídeo para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas para aprender sobre a palavra de Deus. Com isso eu me despeço. Tchau, tchau.